Olá, olá, eu sou Lorena Ribeiro. Boas-vindas ao Passos Entre Linhas. Neste conteúdo você vai conhecer mais sobre o livro Oblíqua Glosa, que é a segunda publicação solo da escritora Maria Dolores Rodrigues, que é baiana de Feira de Santana. Eu pensei em apresentar o livro, apresentar mais o livro no início do conteúdo, mas nossa conversa está tão completa e tão bacana que eu deixo com vocês a entrevista com Maria Dolores Rodrigues, para que vocês possam conhecer Oblíqua Glosa e Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular. Livro que vai ser comentado mais profundamente em um outro conteúdo aqui no projeto. Então, estamos aqui com Maria Dolores Rodrigues. Boas-vindas e muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você por ter me convidado. É um prazer. Prazer é meu. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, você já conhece Oblíqua Glosa, que é o livro de Dolores lançado nesse ano, quer dizer, em 2023, e também agora em 2024, né? Inclusive, Dolores vai estar na Bienal do Livro Bahia, falando sobre suas produções. A gente vai trocar um pouquinho de ideias sobre Oblíqua Glosa. E eu não poderia deixar de falar sobre o livro atual sem referenciar também o que veio antes, né? Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular, que é um livro artesanal, maravilhoso. E eu gostaria de saber, Dolores, acho que talvez te façam essa pergunta também no off bastante. Você trouxe o artesanal nesse primeiro livro, né, nessa primeira publicação, falando muito sobre memórias, mas eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre isso depois. Você trouxe aqui o livro artesanal e em Oblíqua Glosa, embora seja um livro, entre aspas, tradicional, né, no formato tradicional, tem também algumas páginas em que você coloca isto não é racismo linguístico, isto não é racismo estrutural, e parece meio que um tecido rasgado e um jeans rasgado, né? E as frases no fundo é algo diferente em livros, enfim, em livros mais tradicionais, assim. Então eu gostaria de saber como é que funciona essa cabeça criativa, como é que acontece o seu processo criativo, não só no livro mais recente, como também na sua primeira publicação. Então, obrigada pelo convite de novo, Lorena. É sempre bom conversar sobre as coisas que a gente faz, né? Porque elas também vão ganhando um sentido dentro dessas conversas, né? Eu achei muito legal essa imagem do jeans rasgado, adorei. Nunca tinha pensado nem como um tecido e nem como um jeans, propriamente dito, porque o jeans é um tecido mais rígido, né? E isso tem muito a ver com um conceito estético que essas páginas azuis no Oblíqua Glosa assumem, né? Mas deixa eu tentar responder o meu processo criativo. Quando a gente publica um livro, né, e o Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular foi o meu primeiro livro, a primeira publicação individual, né? Já tinha publicado antes academicamente, né, e com outras pessoas em livros coletâneas organizadas para fins mais específicos de discussão dentro de temas e tópicos mais acadêmicos, digamos assim. Isso também é uma escrita, né? Isso interfere diretamente no meu processo, porque eu sou essa pessoa, né, que ocupa, você também, né? Essa pessoa que ocupa vários campos onde a escrita aparece como o que a gente produz, o produto final, entre aspas, né? Eu não concordo muito com essa ideia de que a escrita, o texto seja de fato o produto final de alguma coisa. Ele também está sempre meio que no caminho de alguma coisa, no caminho do pensamento, né? No caminho das sensações, das memórias, né? Não é exatamente o ponto final de alguma coisa, né? Mas quando a gente vai publicar a primeira vez, a gente que trabalha com livro, já desde antes das nossas publicações, a gente sabe que essa ideia de que o livro não é um resultado de um trabalho individual,
Isso aí é um ponto pacificado, digamos assim, né? Mas quando a gente está no lugar de autoria, né, de autora do livro, e aí a gente vai publicar um livro, a gente vai fazer esse livro, a gente vê que realmente é uma rede de pessoas para poder tornar aquele livro possível, né? Então, o meu processo de criação, esse processo se dá em vários níveis, né? Quando a gente fala de um nível mais, talvez, íntimo, né? Que é quando você realmente vai, senta, escreve, né? Pensa sozinha, né? Eu queria que fosse assim, idealiza, né? Eu queria que tivesse essa ideia, né? Mas aí, quando você fala, não, vamos publicar, ou alguém te convida, ou essa decisão é tomada, você começa a conversar com outras pessoas e aquelas primeiras ideias, aí já começa um segundo processo, né, de criação. Porque aí é a criação do livro, o objeto livro, né? Não é mais a sua criação individual, você lá no seu quarto, na sua cama, no ônibus, né? Na praia, enfim, que a gente fica o tempo inteiro pensando sobre como vai ser, o que a gente pode fazer daquilo. Ou então, os poemas também chegam para a gente em vários momentos, né? E por isso que eu estou falando assim, desses vários lugares onde isso pode acontecer. E aí tem esse segundo momento de criação, que é quando aquelas ideias que você de algum modo foi elaborando ali, meio que sozinha, e esse sozinha também não é uma certeza, né? Porque a gente acaba que a gente está sempre numa teia de coisas, assim. Mesmo naquele momento que a gente acha que está sozinha, né? A gente já foi mobilizada por outras pessoas, outras ideias, né? Coisas que têm a ver com mais alguém além de nós. E esse sozinha também acaba sendo meio entre aspas. E aí tem esse outro momento, aí você para e pensa, né, junto com as outras pessoas, tá, mas isso que você pensou para essa sessão, talvez se a gente fizesse assim, ou assado, né, isso que você pensou para esse poema desencadeou isso em mim, e eu acho que no livro ficaria interessante se a gente fizesse dessa forma, né, e aí começa o processo de conversa, de produção desse livro, nesse outro lugar, né, que é sempre um olhar para a nossa produção em conversas, né, em conversação assim com outras pessoas, com outros agentes, né, entre o design, entre a pessoa que faz a correção, né, da linguística, entre o editor, a editora, enfim, então é um processo que acaba se misturando, são várias vozes e escolhas e decisões, e eu gosto muito de me deixar contaminar, entre aspas, assim, por isso, né? Por essa possibilidade de conversa com essas outras pessoas, que essas outras vozes também entrem, né? Então, por exemplo, esse efeito do oblíqua glosa, do jeans rasgado, né? Como você falou, foi uma ideia de Welber Trindade, que é a pessoa que assina o design, né? Que assina o pensamento por detrás de como esse livro foi publicado, no sentido visual, estético, né? Ele também faz a capa. E aí ele falou assim, poxa, a gente estava procurando uma solução para essa característica do livro, que todos os poemas têm esse isto não, né? Isto não é. Isto não é. Todos os poemas têm isso no título. Que aí foi uma escolha individual minha, né? Foi um pensamento a respeito do livro sobre como que eu iria organizar aqueles poemas que eu tinha e que estavam ali espalhados, esparsos, né? Em arquivos diferentes, enfim, dos nossos processos ali. Então, de posse disso, né, o Welber falou, poxa, tem uma modalidade poética que está circulando muito, que é poesia cega. Tem esse título, né? Só que é em inglês. Nunca ouvi falar. É blind poetry, né? Uma coisa assim. E aí, que essa poesia você já viu por aí, com certeza, que é quando a gente pega um texto e sai riscando algumas partes, né? Algumas palavras. Sim. Aí o que resta daquilo vira a produção mesmo, né? Vira o texto em si. Nossa, massa. Aí ele pegou e fez, fez isso primeiro numa primeira versão, assim, e depois foi chegando nessa versão que tá no livro. Nossa, eu falei demais, desculpa. A ideia é essa.
A ideia é realmente a gente te ouvir aqui. Eu achei muito massa. E agora você falou, eu tô olhando aqui, realmente são riscos, né? Mas na minha cabeça, para quem tá escutando só o conteúdo não tá vendo, tem um fundo azul escuro na página. Aí tem isso, tem as frases. E por cima um risco laranja. Na minha cabeça é como se no fundo fosse um tecido laranja e tivesse os rasgos do jeans azul na frente. E essa ideia é muito boa, essa sua interpretação também. É muito legal, porque primeiro que eu adoro a ideia do tecido, né? De ser um tecido. Eu já trabalhei com tecido em outras obras, outras coisas que eu fiz, experimentei, né? Performance e tal. Sempre aparece um tecido, assim. Eu gosto muito do tecido, né? Dessa materialidade do tecido. E quando você falou jeans, a resistência do jeans, né, que me chama a atenção quando você chega nessa imagem, porque o livro ele está lidando com conceitos que estão se petrificando de algum modo, assim, né? Estão sendo cristalizados, assim, né? Todo mundo sabe o que é empoderamento hoje, né? Assim, parece que todo mundo chegou num conceito comum sobre o que seja isso, o empoderamento, por exemplo. E aí o livro ele é justamente o rasgo nessa coisa rígida do conceito teoricamente elaborado, né? Então, a imagem do jeans rasgado e do laranja que está por detrás é muito interessante. Cria uma camada muito massa para o livro, eu acho. Eu acho muito massa a arte, porque a gente tem as diversas formas de interpretar, né, a construção, e aí sempre faz algum sentido. É muito massa. E você está falando, Dolores, sobre a questão da rigidez de alguns conceitos, né, de algumas quebras de paradigmas. E a segunda pergunta que eu tenho para te fazer, que na verdade você respondeu bastante coisa, eu fico feliz por isso, obrigada. Porque você... Acabou já a minha participação, então tchau. De forma alguma. Em Procurem Luísa no mercado de arte popular, você traz, como eu falei, né, no início da nossa conversa, você traz relatos de memórias, situações de afeto entre você e sua mãe. Tem uma poesia também num papel manteiga, né, um papel meio transparente, que eu acho muito lindo. Eu adoro essa brincadeira com as texturas e gramaturas, enfim, dos livros artesanais. No Procurem Luísa, no mercado de arte popular, você traz essa parte íntima, né? As pessoas podem te conhecer mais, que é algo que acontece também em Oblíqua Glosa. As pessoas vão conhecer mais sobre Maria Dolores Rodrigues, mas você traz temáticas mais amplas, né, mais coletivas. Você vai falar sobre o racismo e as diferentes consequências dele na vida de nós, pessoas negras, sobre exclusão, e algo que é recorrente na sua... Eu encontrei em mais de uma poesia, né? É a questão da exclusão de mulheres negras, de pessoas negras em coletâneas literárias. Eu até separei um trechinho aqui, logo no início, na página 9, em que você fala: é a raiva da ausência irrecuperável. São as antologias de poesia, de conto, de crônica, sem a presença de mulheres como eu. Nós, por quem o futuro promissor não espera. Como foi que, ainda falando sobre a questão do processo criativo, né? Como foi que você selecionou esses textos que, logo na apresentação do livro, é falado que são poesias que conversam ali com o ensaio, um ensaio que conversa com o fazer poético? Como é que você selecionou esses textos e, enfim... Se você quiser falar também sobre essa dificuldade do mercado editorial em a gente se publicar, eu falo muito sobre isso, mas nunca se esgota essa temática, infelizmente.
Sim. Eu também coloco no fim do livro, né, uma marcação que estes poemas foram escritos entre 2015 e 2019. O Oblíqua Glosa tem uma história sobre ele que eu nunca contei, mas eu vou contar em primeira mão. Quem tem moral, tem moral. É um livro que ele já existe há algum tempo e ele foi recusado em pelo menos 2 ou 3 editais para onde eu submeti esse livro, né? Editais de chamamento para publicação de autoras negras, inclusive um deles, o primeiro deles foi um edital para ir com esse recorte, entre aspas, né? Que a nossa vida não é um recorte, nem a gente é um recorte, né? Mas com esse objetivo específico, né? De publicar mulheres negras. Um desses editais foi isso. E o segundo edital também tinha uma especificidade nesse sentido, que era de publicação de autorias negras, né? No geral, não só mulheres. E foi recusado nos 2 editais, assim, não cheguei nem para semifinal, o que não atesta e nem atesta a qualidade do livro e não depõe nem contra nem a favor, na minha interpretação, né? Mas abre espaço para a gente pensar em algumas coisas que são importantes para a gente, que discute livro, que discute literatura, né? Que discute a nossa presença também, a presença de autorias negras. Então, esses poemas já existiam, né? O poema mais recente foi escrito em 2019, nesse livro. Como acho que muitas pessoas que escrevem, eu também tenho um poemário, que é só um arquivo em que a gente vai colocando tudo que a gente escreve, sem nenhuma atenção específica a um tema, a um conceito, digamos assim, né, em específico. Então, eu tinha esse poemário. E eu queria muito publicar um livro. Àquela altura, eu queria publicar alguma coisa diferente do Procure. Né, diferente, exatamente nessa dimensão que você falou. Né? O Procure em Luísa no mercado de arte popular é muito íntimo, e é íntimo naquele lugar mais... o íntimo mais íntimo, né? Que é falando da mãe, falando da minha mãe. Né, num viés também muito específico, que eu tentei delimitar ali os elementos que estão presentes no livro, todos dentro de uma ordem, ordem não é uma boa palavra, dentro de uma expectativa, digamos assim, de temática, porque são materiais, textos, que tem a ver com a relação que a minha mãe estabeleceu com o mercado de arte popular, que é um espaço de comércio em Feira de Santana, de comércio, mas também de apresentações culturais, as mais variadas, né? O espaço do mercado sempre foi aberto para essa variedade de ações, de eventos, né? Mas é um espaço fundamentalmente de comércio, como um mercado modelo aqui, né? Inclusive assume esse nome mercado, né? Também nesse sentido. E aí ele queria falar mais sobre isso, só que eu acho que ele também escapa, né? Porque a gente não faz, a gente pensa em fazer uma coisa como a gente quer, mas sempre escapa, sobretudo na arte, né? Sempre escapa alguma coisa. Sempre escapa alguma coisa que a gente achou que não ficaria tão evidente assim, que só a gente percebe, né? Vou deixar esse poema aqui, porque ninguém vai perceber que eu estou falando de uma outra coisa, né? Vai ficar parecendo que é sobre a relação da minha mãe com o mercado de arte, mas sempre escapa alguma coisa, sempre tem alguma coisa que foge, sempre tem alguma coisa que... E é interessante também que seja assim, né? Porque aí a gente... de algum modo precisa lidar, quando a gente publica também, que outras pessoas leem, a gente precisa lidar com esse afrouxamento que acaba acontecendo em relação ao nosso próprio desejo, de algum modo, né? Porque a gente acha que não, as pessoas não vão perceber, e as pessoas estão percebendo, inclusive, coisas que a gente não sabia, né? Então, essa ideia do domínio sobre o texto, que a gente estuda teoricamente, né? O domínio sobre o texto, a maternidade, né, sobre o texto. Do autor. Isso aí acaba se materializando
de algum modo, não nesse sentido, né, da morte efetiva, mas da morte do desejo e do plano inicial, né, sobre aqueles materiais, sobre aqueles textos, sobre aquelas imagens, como no caso do Procurem, né, que tem fotografias, enfim, né. Então, eu queria muito fazer alguma coisa que fosse diferente, porque não é só fazer alguma coisa que fosse diferente, eu queria mostrar, porque fazer eu já fazia, sempre fiz. Sempre tive esse percurso, digamos, um tanto quanto itinerante, no sentido do que eu gosto de escrever, sobre o que eu escrevo, né? Nós temos muitos interesses, né? Então, esses interesses também acabam, talvez, escapando desse nosso desejo de, não, eu sou uma autora que falo disso. Eu nunca quis ser uma pessoa que fosse reconhecida, assim, como uma autora que fala de um tema específico, no meu campo profissional, na outra direção, né, da academia, digamos assim. Eu também nunca quis ser dona de um autor, de uma autora, dona de um tema, né? Sempre fugi muito dessas situações de posse, né? Que acabam um pouco que engessando a gente, né? Engessando o nosso desejo, engessando quem a gente pode ser, engessando a coisa complexa que é o que a gente né? Complexa, difusa, que a gente quer trocar de ideia às vezes também, né? Quer se contradizer. É isso que dá humanidade também para a gente, né? Sobretudo mulheres negras, pessoas negras, né? Eu acho que a contradição é fundamental para a gente construir humanidades possíveis, assim, né? Então, eu acho que foi muito importante para mim começar com o Procurem Luísa no mercado de arte popular, que é exatamente essa intimidade, né? Que é uma intimidade também marcada por dimensões raciais, né? Que ficam ali também bordejando algumas coisas do Procurem Luísa, mas não chega diretamente, né? Talvez chegue mais diretamente no poema Herança, né, que eu vou falando que eu não me reconheço em ti, né, pela cor dos teus olhos, uma coisa assim. Mas nos outros elementos, também acho que em um outro momento eu falo disso mais assim objetivamente, mas fica ali meio que bordejando, né? Não é exatamente a discussão, se a gente pode chamar assim, que está sendo feita ali no livro, né? E aí eu pensei, bom, então queria agora mostrar uma outra coisa, né? E aí eu tinha esse poemário e eu selecionei alguns poemas que tinham outros títulos, inclusive, né? E aí, a partir dessa ideia de tentar trazer coisas que as pessoas ainda não tinham visto, que eu fazia, né, também, eu cheguei no Oblíqua, selecionando esses poemas e renomeando, né, fazendo esse gesto de dar outros nomes, inclusive em algumas dedicatórias que eu fiz, eu brinco com isso do nome, né? Porque o Oblíqua Glosa é essa tentativa de renomear esses acontecimentos que aparecem na cena contemporânea com esses nomes também que acabam engessando, né? Tudo bem, isso pode ser racismo linguístico, mas o que é que isso implica na vida mesmo das pessoas, né? Assim, quais acontecimentos, quais ações, quais atitudes, e aí pensando numa coisa pormenorizada, assim, né? Como que as sutilezas, né? É uma tentativa também de pensar essas sutilezas, né? Como isso interfere, né? Sei lá, na maneira como você vai comprar pão, né? Como você vai, sei lá, escolher um produto no supermercado e você é invadida por esses conceitos que tem esses nomes, assim, mas na minha vida, e aí também tem essa brincadeira com o íntimo e com o coletivo. No Oblíquo, acho que nessa dimensão, né? Porque é o conceito que intitula, sempre na negação, né? Isto não é. Mas dentro ali do poema, isto é, em alguns poemas, é aquilo. É aquele conceito, de fato, que poderia nomear aquelas aparições. Mas tem uma coisa meio íntima nesse sentido também, né? Porque eu estou falando de uma intimidade, né? De uma cena que eu vi e que intimamente ressoou em mim, ou uma cena que aconteceu comigo e que também ressoou intimamente, né? E aí eu acho que é essa brincadeira do íntimo e do coletivo nesse sentido, né? Fica muito também
que eu acho que também acontece no Procurem de algum modo, porque no Procurem Luísa, embora seja essa relação íntima minha com a minha mãe, eu estou falando de uma coisa maior, né, que é a presença desse espaço do mercado de arte em Feira de Santana, né, e algumas das estruturas assim que estão ali também determinando, né, estão determinando que determinados acontecimentos aconteçam, para ser totalmente redundante, né? Então tem também uma esfera, tem também uma tentativa. Nossa, eu falo muito, desculpa. Tô adorando. Tem também uma tentativa de eu tentei, né, no Procurem Luísa, olhar para minha mãe não só como a minha mãe, mas como essa migrante, que era uma mulher branca, né, europeia, mas assim, pobre entre aspas, né, não pobre de miserável, mas assim, de classe média baixa, né, que sai da Espanha, classe média baixa pode ser também um contrassenso, mas enfim, sai da Espanha. Isto não é. Isto não é. E faz esse trajeto e chega em Feira de Santana, né? Enfim, casada com meu pai. E o que isso significa, o que isso implica também, né? Uma tentativa um pouco também de olhar para essa história com algum distanciamento, que nunca é possível, né? E aí é aí que escapa também, né? Tipo, essa tentativa de distanciamento, que em algum momento também organiza o livro, né? Vamos olhar para a feira, né? Então, por isso que tem também esse desejo de, por exemplo, mapas, né? De trazer mapas, cartografias, né? Coisas que supostamente são mais palpáveis, mais assertivas, né? Dentro dessa organização, desse olhar, né? Para essas coisas, para esses temas, para essa cidade, para esse espaço. Enfim, eu acho que tem esses trânsitos, assim, nos dois livros. Eu acho massa, porque você falou sobre no Procurem Luísa, não, você está falando sobre sua mãe, mas algumas pessoas terem visto temáticas para além disso. Eu até então tinha focado na minha leitura nessa sua relação com sua mãe, mas aí você falando, eu tô aqui já imaginando, tá? Um relacionamento interracial, nasceu uma menina negra que não tá se reconhecendo ali naquele contexto em alguns momentos. Lembrei da questão também da maternidade, da complexidade da maternidade, quando você fala dos anéis, né? Que sua mãe parou de usar anel e você descobriu depois de anos o porquê. Aí eu espero muito que o Estúdio Arumã volte a atuar para que as pessoas possam mais pessoas possam ter acesso ao livro, porque é maravilhoso. E eu vou gravar ainda um conteúdo mais profundamente sobre o livro, tá sempre em cima da minha mesa aqui para poder gravar sobre livros artesanais. Mas é isso, realmente tem a questão da regionalidade também, né? Feira de Santana, próximo e distante de Salvador. Embora seja próximo, geograficamente próximo, eu percebo que Feira de Santana tem toda uma característica cultural que acaba se diferenciando da capital baiana, né? Enfim, pô, muito massa. Mas como é ótimo conversar com a autora, já fica a cabeça fervilhando. Sim. E tem uma outra coisa sobre o Procurem. Quando você estava falando, eu lembrei. Não. Na verdade, são duas coisas. Eu lembrei, não. Eu pensei na hora. Primeiro que não é um relacionamento interracial. Eu sou filha adotiva. Olha que vacilo meu. Mas as pessoas sempre interpretam nessa chave, né? A adoção sempre aparece assim. Ninguém nunca pensa de primeiro assim, que é uma relação de adoção, né? Isso aí já é tema para um outro livro. Que eu já estou pensando, né? Que é exatamente isso aí, que aparece ali de uma maneira assim contida, talvez, né? E que também não aparece assim, diretamente como sendo uma relação de adoção, por exemplo, né? Mas que essa dimensão da interracialidade, né? Já aparece ali. Na verdade, e aí pensando
como a gente começou a conversa, né? Nessa produção de uma pessoa que está na academia também, né? E estar na academia para pessoas negras é sempre um lugar não de comodidade, né? Estamos acomodadas na academia ou estamos contribuindo com um discurso acadêmico hegemônico, né? A gente sempre está em um lugar de oposição, né, de questionamento, de insatisfação, né, que também acaba produzindo muita coisa interessante ocupar esse lugar também. A gente sempre está não, porque sempre é muita coisa, né? E tem vários tipos de pessoas negras, mas enfim, quando eu falo a gente, eu estou pensando em pessoas que eu considero que são meus pares, né? Minhas pares. Mas se você pega a minha tese de doutorado, esses temas voltam de outras maneiras, né? A questão da interracialidade familiar, né? Pensando com Patricia Hill Collins, quando ela traz a questão da raça como uma questão de família, né? A interpretação familiar da raça, no sentido de que as pessoas não brancas, elas fazem parte de uma família nacional, como ela chama, né? Mas que são meio que tratadas de modo diferente, né? Elas são da família nacional, elas não estão de fora dessa família, né? Nós servimos a essa ideia de nação, em alguma medida, quando nós somos exatamente esse lugar, esse núcleo, esse grupo, esse agrupamento de pessoas que servem para outras coisas, né? Que não estão ali usufruindo do que aquela família poderia proporcionar em sua totalidade, né? Então, essa relação de raça, família, né, interracialidade, isso acaba aparecendo também em outras coisas que eu fui fazendo. E que eu acho interessante isso, virar assim, essa espécie de quebra-cabeça, né? Que a pessoa precisa, né? Não, mas aí tem uma coisa ali que foi dita não sei onde, aí você tenta pegar aquilo, né? Tem uma entrevista, sempre aparece um elemento, né, novo que vai entrando ali no quebra-cabeça, não para resolver o quebra-cabeça, né? Mas às vezes é uma peça que você nem conseguiu identificar quando você viu a imagem do quebra-cabeça montado na embalagem, você nem viu que tinha aquela peça, né? Então aparece assim, aí você, poxa, ó, tem uma peça perdida, mas não é, porque você não viu que tinha na imagem da embalagem, você está tentando montar o quebra-cabeça, mas faltam elementos, né? Então, eu tenho essa sensação também, às vezes, porque eu tenho outras coisas também para fazer ainda, né? Para mostrar, para pensar, para imaginar. Eu tenho muita coisa para imaginar. E aí, eu acho interessante isso também. Não fechar as coisas, não dar um sentido geral, total, né, para as coisas. E aí eu acho que esses 2 livros que eu tenho hoje, eles são muito interessantes, porque eles são aparentemente muito opostos, assim, né? E muito contrários, né? Contrários nesse sentido do tema, mas, enfim, aqui nessa conversa, por exemplo, eu fiz aproximações que eu nunca tinha pensado, né? Por sua causa, que na verdade foi você que fez, e eu só... É verdade, tem isso, e aí a gente foi conversando, mas é muito legal isso. Ai, que bom, fico feliz. Para mim, de verdade, para mim eles são realmente muito diferentes, mas eles se encontram em alguns pontos. Inclusive, eu não poderia deixar de finalizar a conversa com você sem pontuar mais uma coisa. Você traz no Procura em Luísa algumas fotografias de sua mãe. E a capa do Oblíqua Glosa, eu acho que é você aqui, né? Nessa capa. E possivelmente essa seja uma pergunta que muitas pessoas te fazem. Por que foi escolhida a sua foto na infância para a capa do livro? Deixa eu só abrir assim, para quem estiver assistindo o vídeo, eu abri a página assim. Tem uma foto, a gente tem alguns cômodos. Dolores aqui na capa fazendo uma pose muito, muito típica da anos 80, 90. E, enfim, e aí eu vejo essa conversa também, porque eu interpretei na minha leitura do Oblíqua Glosa
que desde a capa a gente já tem essa proposta de aproximação com a sua memória. Essas poesias não deixam de ser memórias também. Aí eu vou ler só mais uma aqui, que eu me identifiquei muito, e assim que o livro chegou para mim, eu publiquei logo no Instagram, né? Você escreve: como explicar aos nossos amigos brancos que nos ofende que eles possam ser fãs de Tupac Shakur e Sabotage e ainda assim silenciarem diante dos livros de poesia em que só publicam autores brancos. E a gente vê muito, não vou entrar nesses pormenores para não polemizar tanto esse vídeo, mas a gente vê muitos artistas, inclusive, que se falam antirracistas. A gente poderia incluir, então, isto não é antirracismo também, né? Porque é uma palavra que tem sido muito, muito falada hoje em dia, mas tem vários nuances aí. A gente vê muitos artistas, inclusive, falando sobre ser antirracista e tal, mas só compartilham autores brancos, só leem autores brancos e homens, enfim. Enfim, mas a pergunta era sobre você. Como foi que você escolheu a fotografia? Por que a escolha da fotografia? Como se deu essa escolha? Eu interpretei como esse toque de, olha só, estou aqui me mostrando também meu íntimo, desde a capa. As poesias falam de você, leitora, falam de uma comunidade macro, mas falam de mim também. Como é que se construiu assim essa criação? Sim, e com essa pergunta eu lembro que eu não respondi uma pergunta anterior que você falava também do mercado, né? Essa presença, se repete isso nesse livro também, né? Sobre esse problema, né? Que é o mercado editorial, que, como tudo, não está isolado socialmente do resto dos acontecimentos, né? Então, o mercado editorial, ele vai reproduzir e vai também criar, né? Ele não só reproduz, como ele também cria, né? Ele ratifica e cria e elabora também um pensamento que é racista, né? Um pensamento que é homofóbico, LGBTfóbico, né? Que é sexista, que é... Então, ele não está distanciado, né, dos outros acontecimentos sociais. E aí, muitos poemas do Oblíqua Glosa, eles acontecem também em conversação com acontecimentos, né, da minha vida privada, que nunca é só privada, né, por conta disso, né, dessa dimensão também política das nossas existências, né? O privado nunca é só privado para a gente, aliás, para ninguém, né? Só que a gente usa isso como uma ferramenta, né, de exposição, digamos assim, dessas violências, né? Então, quando eu falo que esse livro, por exemplo, ele não foi publicado, não foi selecionado em outros editais, não é para me colocar numa condição de diminuição ou de interrogação da qualidade enquanto escritora ou da qualidade do livro em si, né? Mas para colocar que existem condições de impedimento de publicação e de divulgação de determinadas autorias que tem muito mais a ver com essa condição social, né? Com essa ocupação desse lugar social que nos delimita a lugares muito específicos, né? E agora a gente está num momento muito curioso da cena contemporânea, né? Da cena histórica, levando em consideração toda a história, a gente está num momento muito curioso, porque a nossa presença ela é bem-vinda, né? Em muitas dessas cenas que o mercado editorial produz, mas é sempre uma presença um pouco contida, né? Tem uma contenção ali, sempre embutida. Por que essa contenção? Olha, a gente vai montar uma mesa que vai ter uma diversidade de pessoas participando, né? Vai ter uma mulher preta, né? Parece que está dando checklist, né? Tem uma mulher preta, né? Tem uma pessoa indígena, tem uma pessoa com deficiência, mas assim, vamos fazer meio que como... me veio agora a imagem da colonização, né? E da escravização. Vamos trazer todo mundo no mesmo navio, mas assim, cada um falando uma língua. Porque aí eles não podem se comunicar, o motim vai ficar contido, né?
Só que eles não contam também com essa dimensão, né? Que mesmo que cada um fale uma língua, a gente vai arrumar um jeito de se comunicar e de criar motim, de criar revolta de vários tipos, né? E de tipos que eles nem imaginam que podem acontecer. Então tem essa dimensão também, né? Agora a gente até vai para os eventos. A gente não é só eu e Lorena, tá? Para quem está ouvindo, para quem está assistindo. A gente, tô falando das pessoas negras, né? As pessoas negras até aparecem, até vão, mas existem ainda formas de escamotização, né? De tornar aquilo, não sei nem se essa palavra existe, me soa estranha, mas as palavras sempre me soam estranhas, talvez por isso eu escreva, mas me soa como uma forma né, de conter, de algum modo, assim, as nossas aparições, de conter que essas discussões também cheguem ao centro, né? Elas sempre aparecem, assim, porque é meio inevitável que quando a gente esteja, a gente não fale sobre isso, mas elas também aparecem de um jeito sempre meio... Aquilo não é a coisa central a ser discutida, né? E a gente também pode aparecer nesse mercado como uma pessoa que não é bem-vinda quando a gente quer transformar isso na centralidade da discussão, quando a gente quer trazer isso, né? Como uma questão que é muito urgente, que a gente tem que discutir isso, tem que falar sobre isso. Isso também pode gerar essa dimensão, né? Esse sentido e essa recepção às nossas presenças, né? Não, vamos chamar as autoras negras, mas também só pode ser fulana, beltrana, porque se chamar Cicrana vai transformar isso aqui num inferno, né? Ela vai tocar fogo aqui, né? E vai inviabilizar que esse evento chegue na maneira que ele tem que chegar, o que a gente espera que ele chegue, né? E aí também tem isso sobre, se a gente pensa, né, o mercado editorial como um acontecimento muito localizado, numa forma específica, né, de produção, que é o capitalismo, né, a gente também vai pensar que a gente serve a esse sistema, mas sempre com os fins muito determinados, né? É difícil, assim, fazer alguma coisa que exploda aquilo, né? E os donos do meio de produção não são pessoas negras, né? Não são pessoas negras. O dono da editora, né, normalmente não é uma pessoa negra. Os organizadores dos eventos, das feiras, né, das festas. Quem detém mesmo a grana para fazer aquilo, né, normalmente não é uma pessoa negra. É claro que a gente tem, graças a Zambi, várias editoras aí que são de pessoas negras, né, e que fazem um trabalho muitas vezes contrário e por isso mesmo muitas vezes solitário e sempre assim com muito esforço, né, para realizar o que realiza, mas com muita dificuldade porque exatamente a gente não tem um capital simbólico também, né? A gente não sabe, a gente publica, mas não sabe como distribuir, né? Publica, mas e aí vende aonde, né? E bota em que site, fala com quem para vender, né? Fala com alguém que fala com quem, mas também esse quem não pode ser dentro desses moldes, né? De querer, por exemplo, a pessoa, ok, vou vender teu livro, mas 60% fica comigo, né? Só para vender, ela vai ganhar 60%, né, do valor. Então, assim, tem algumas relações assim que se colocam, né, que são de muita violência, né? E aí você fala disso do mercado e você perguntou da fotografia. Desculpa interromper, só antes de você falar sobre a questão da fotografia, você falou sobre as editoras, eu gostaria de citar duas editoras que são uma, basicamente, a editora Organismo e a editora Segundo Selo, que são geridas por pessoas negras. Seu livro é publicado pela editora Organismo, né? Então, só queria convidar que as pessoas que ainda não conhecem editora Organismo e editora Segundo Selo, que conheçam. Sim, a Segundo Selo, inclusive, é a casa da segunda edição, né, do Divertido Glossário da Jana, meu livro. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço e desculpa. Vou comentar a coisa da foto da capa do Oblicoglosa, né? Que eu achei muito legal isso que você trouxe. Essas relações que você fez foram bem interessantes, assim. Então, eu tenho uma relação com fotografia desde criança, né? Eu tive uma aula na escola, na disciplina, como era chamada, né? A disciplina de educação artística.
E um professor muito querido, Alfredo Barbosa, ele faleceu tem uns 2 anos. Ele propôs uma dinâmica com fotografia. E aí eu era criança, eu lembro que eu peguei uma câmera emprestada em casa, né? E aí revelei aquelas fotos. Já era máquina digital, porque eu nasci no final da década de 80, né? Então já era digital. Mas aí a gente revelava e fez uma exposição assim. E eu lembro de olhar aquela imagem revelada e ficar muito chocada com aquilo, com aquele acontecimento, assim, parecia uma bruxaria, uma coisa assim, uma mágica, sabe? Eu olhava, eu não acreditava que eu tinha feito aquelas imagens. E isso me marcou muito. Então, desde criança, assim, eu tenho essa relação com fotografia, trabalhei com fotografia durante um tempo, assim, durante a minha graduação, aí participei de exposições. Então, assim, fotografia é uma coisa que define muitas coisas que eu faço. A fotografia não, da fotografia a gente vai para o resto, né? Da imagem a gente pensa o resto, né? Parto sempre da imagem um pouco, assim, né? Para pensar. E aí, quando eu fui fazer o Oblíqua Glosa, eu pensei, poxa, eu queria usar uma fotografia. Na verdade, eu queria usar fotografia em outras partes também, assim, mas eu fiquei pensando sobre isso, com esse pensamento, assim, que eu queria que tivesse fotografia de algum modo, alguma coisa com imagem fotográfica, né? E aí eu olhei essa foto, eu falei, poxa, essa é a capa do meu livro, que é uma foto que eu tenho minha e que acabou indo para a capa do livro, exatamente porque eu sou uma criança na foto, sou eu criança, né? Na casa dos meus pais. E a foto traz alguns elementos assim que eu achei que tinha tudo a ver com o que o livro estava também conversando, né? Primeiro que é a presença do espelho, tem um espelho atrás de mim, né? Que na imagem original, porque essa imagem da capa está com efeito, né? Enfim. Mas na imagem original também a gente não consegue ver o que está no espelho, está estourado assim, né? E estourado um pouco na cor branca, assim. Então, eu acho que tem muito a ver a coisa do espelho, no sentido também da impossibilidade da tradução dos conceitos, né? Ou da vida negra, né? Tem uma impossibilidade de tradução dessa vida, né? Você tenta olhar para ela. Eu tenho essa sensação que as pessoas tentam olhar para as nossas vidas, né? Como se fosse possível olhar para esse espelho e que o conceito vai, portanto, refletir exatamente o que é essa vida, né? E eu acho que o conceito falha, assim, o conceito é muito bom para organizar um pouco, né? Sobretudo quando a gente está fazendo uma discussão teórico-crítica, né? O conceito, ele organiza, ele produz o desvelamento, né, de determinados acontecimentos, determinadas facetas daquele episódio em específico, daquele acontecimento em específico, mas ele não serve para explicar a vida, né? A nossa vida. Então, eu acho que o espelho entra aí nesse lugar, né? E também tem um outro elemento na imagem, que é os meus pés, né? Porque eu tô com o pé dentro do sapato do meu pai. Que é uma brincadeira tipicamente infantil, né? A gente calçava o sapato da mãe, o sapato do pai, ficava andando com aquele sapatão, que então é exatamente aquele sentimento de não caber, né? Ou de caber, mas ainda fica um espaço ali, né? Que a gente não preenche, porque o nosso pé é muito pequeno. Então, eu acho que essas duas imagens, assim, elas brincam muito. E sem contar que a imagem da infância é pensando o que o livro faz, tenta produzir, né, de sentido, de sensação. Eu acho que a imagem da criança é muito interessante. Eu sempre lembro daquela história do Rei Está Nu, que era é uma história clássica infantil, né? Eu ouvi essa história a primeira vez na infância, que tinha um reinado e que tinha um rei que ele se achava, né? Ele achava que ele era melhor que todos os súditos, que ele era rei por causa disso, né? Ele era melhor que todo mundo, ele era mais inteligente que todo mundo, mas ele era um presunçoso, né? E aí, um dia, um costureiro
decidiu pregar uma peça nele, disse que faria uma roupa muito bonita, mas que só as pessoas muito inteligentes eram capazes de ver essa roupa. E aí ele ficava no ateliê dele, o rei ia lá visitar, tá pronto? Ah, tá quase. Tá pronto, tá quase. Ele levou um tempo para fazer, quando por fim ele mostra a roupa pro rei, na verdade não tinha roupa nenhuma, né? Ele não fez nada, ele só fingiu que estava fazendo. E o rei fingiu que tinha visto uma roupa. Então ele fala, nossa, que roupa linda, né? Porque o costureiro tinha dito ao rei que só quem era muito inteligente, pessoas muito especiais, conseguiriam ver essa roupa. Então o rei finge que veste essa roupa e vai passear entre os súditos. E aí todo mundo vê o rei, né? E né? Fica todo mundo elogia a roupa do rei, mas apenas uma criança tem a coragem de falar, o rei está nu. Então, eu acho que esse elemento da criança também, dentro do que o livro fica pensando, né, é um pouco isso, né? É um pouco você falar, o rei está nu. Tem uma relação, assim, né? Eu acho que o efeito... E aí vem um pouco do que é a literatura contemporânea, né? Porque a gente está apegada... Estar apegado não é uma boa expressão, mas a gente está interessada, melhor dizendo, né, no discurso, né, no que o discurso produz, pensando ele, no caso da literatura, do livro, né, pensando ele como um todo, né? Então não é como a gente pensava antes, né? Não é um poema bonito, né? Não é uma... É o que os poemas reunidos, né? E aí tomando também a dimensão do livro físico, a capa, o projeto do livro, né? A diagramação, o uso de maiúsculas, de minúsculas, o uso de título nos poemas, como esse título aparece, enfim, tudo isso está dizendo alguma coisa em termos de discurso. Então, acho que o discurso, digamos assim, né, do livro, ele conversa com essas três dimensões. A criança que grita o rei está nu, o espelho que nunca reflete o que é. A gente pode ter até uma ideia, né? A gente nunca se vê no espelho, primeiro que está invertido, né? Já começa por aí. Então, a gente nunca vê exatamente como é, né? E o sapato que não cabe. O sapato desse pai, que no meu caso é até um pai branco, né? O que representaria, então, essa autoridade, né? É um homem branco, hétero, né? Mas que ainda assim é meu pai. E aí entram mais uma vez as relações de raça, família, né? Familiaridade, interracialidade, enfim. Tudo meio misturado assim nessa imagem, eu acho. Por isso que eu escolhi. Riqueza. Muito massa. Eu estou muito feliz com o nosso papo, porque eu fiz as leituras dos livros e eu pude aprofundar muito mais as percepções que eu tive por conta do papo contigo. E eu adoro ler literatura nacional também por conta disso, por essa possibilidade de a gente aprofundar mais, né, as conversas. Eu acho que é isso. Eu fiz todas as perguntas assim que eu tinha pensado e você respondeu muito além. Eu te agradeço muito pelas partilhas, por ter trazido essas informações em primeira mão para o Passos Entre Linhas. Que honra! Você quer comentar mais algo, Dolores? Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria ler um poema, ou dois, talvez. Eu acho que você leu alguns, né? Um fragmento de um e um outro, mas eu vou ler. Na última semana, ou talvez na outra, eu já não lembro ao certo, teve o lançamento do livro de Crislane Rosa, que é uma pesquisadora da geografia que fala sobre espaço público e a ocupação desse espaço por pessoas que não são bem-vindas, digamos assim. Estou fazendo um resumo muito tosco da pesquisa dela, mas é sobre isso. Ela, inclusive, intitula o livro com aquele poema de Landê, Ronald ali, né? Beije sua preta em praça pública. Né? A apropriação, o título é Beije sua preta em praça pública, da apropriação do corpo à apropriação do espaço. Eu estou com o livro aqui do lado, por isso que eu estou olhando, pescando, né? É de Crislane Rosa. E ela cita esse poema que eu vou ler nessa pesquisa. Ela sempre gostou muito desse poema, ela já citava antes,
E aí eu não olhei ainda o momento exato que ela cita, não cheguei ainda, não identifiquei, ainda não tive a oportunidade de ler a obra todinha, ou de me relacionar mais com ela, mas ela cita esse poema, que foi publicado antes, se eu não me engano, no site da revista Acrobata. Acrobata é que nem o oblíqua-glosa, é um trava-língua, né? Um trava-língua. Aí o poema foi publicado antes com o título Para um Comunista Negro. Então, os poemas que tinham outro título, eu mantive o título como se fosse ou a dedicatória, uma epígrafe, né? Aparece assim, mas ele tem outro título no Oblíqua Glosa, que é Isto Não é Anarquismo Negro. E ele fala assim: para um comunista negro, o seu olhar mira os seus próprios braços e vê a força de trabalho explorada. Naquele encontro do centro acadêmico, disseram uma vez que deveríamos comemorar a força revolucionária que teria nos impulsionado neste último século. E você ficou em silêncio quando só mencionaram homens brancos do continente europeu. Não me interessa a Revolução Russa quando Palmares é apenas uma fantasmagoria que eles julgam ser um delírio de um povo caduco. Para quem diz resistência e não cita o nome de todas as mulheres perdidas nos corredores, cozinhando, passando e dizendo não, em todas as casas de todos os revolucionários que estampam as suas camisas. Aquela autora branca disse que o capitalismo só foi possível porque há a exploração de uma condição de mulher, forjada na circunscrição ao ambiente doméstico, responsável por parir e cuidar e lavar os pratos, enquanto os homens faziam de si mesmos o paradigma, o centro, enrustidos de uma heterossexualidade compulsória. O seu olhar mira e não olha. E embora sua mãe seja uma mulher preta, você parece não achar nada de revolucionário no modo com que ela vive nesses 56 anos na Baixada Fluminense. O seu olhar, você inteiro, parece acreditar nas ausências da sua teoria revolucionária. Então, li esse poema em homenagem a Cris Rosa. Eu acho legal essas conversas também, né? Porque Cris é da geografia, né? Mais leitora de literatura também, né? E aí ela tem essa conversa já com poesia, né? A tomar pelo título e pelas relações que ela faz a partir do poema de Landê, né? Também. Então, eu acho legal isso, como o poema vai chegando, vai ocupando lugares que a gente não imaginava, né? Se eu puder ler mais um, aí eu leio mais um e eu também não vou... Fique à vontade, fique à vontade. Não vou te abusar mais. Esse outro Isto Não é Extermínio da Juventude Negra. Me parece intrigante que todas as pessoas troquem os dentes. A rara sensação de um dente caindo é a rara sensação de um dente caindo. Gosto de sangue no meio da boca. Dizem que sonhar com um dente caindo é lampejo de morte. No meu país, a cada 23 minutos, alguém sonha com um dente caindo. Gosto de sangue no âmago da boca. Me parece intrigante que algumas pessoas percam tantos dentes todos os dias. A rara sensação de uma torrente de sangue. Gosto de vida no âmago da morte. Ou seja, quem está escutando a gente teve um gostinho do que vem por aí, né, ao ler Oblíqua Glosa. Muito obrigada pelas... Eu acho que os dois trechos, né, eu li uma poesia inteira e um trechinho, você leu os dois textos, eu acho que resumem bem o que as pessoas podem encontrar em Oblíqua Glosa. Muito obrigada, Dolores. Obrigada a você, Lorena. Ai, que riqueza. Obrigada demais. Para quem quiser comprar Oblíqua Glosa e acompanhar a Dolores nas redes sociais, tanto o link das redes sociais de Dolores quanto o link para a compra do livro estão na descrição do conteúdo. Vocês podem acessar e se deleitarem da leitura.
Obrigada. Obrigada.